Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você está no canal do Escritor Cínico. Dando continuidade ao nosso projeto de falar sobre ficção científica, comentando a vida de um autor, comentando um conto ou um livro que ele ou ela escreveu, nós chegamos ao nosso 7º vídeo, que durante esse mês de maio, esse projeto se comprometeu a lançar sempre um vídeo 2 vezes por semana, falando justamente de ficção científica. E eu trouxe para a gente conversar nesse vídeo do escritor H.G. Wells. O nome dele é Herbert George Wells. Ele nasce em Londres e falece lá também. Ele nasce em 1866 e vai falecer em 1946. Ele viveu 80 anos. Muitas pessoas que gostam de ficção científica acreditam que ele seja o pai da ficção científica e não Júlio Verne. E aí tem sempre aquela discussão. As pessoas sempre gostam de polarizar. Então tem um grupo que acredita que quem iniciou toda essa corrente literária da ficção científica foi Júlio Verne, outros acham que foi H.G. Wells. Então fica aí para você escolher quem é que você acha. Eu já tomei aqui a minha posição, mas não vou falar. Deixo para você fazer o comentário e dizer quem você acha que é o pai da ficção científica, Wells ou Júlio Verne. Eu já tenho a minha opinião, mas só vou falar se você também colocar aí nos comentários. Já que estamos falando de comentários, nada melhor do que já solicitar a sua inscrição no canal se você não é inscrito. E também, sendo inscrito ou não, não deixe de compartilhar esse vídeo, para que mais pessoas possam também assistir esse vídeo e discutir sobre ficção científica. Continuando a falar aqui do Wells, eu acredito que quem gosta de literatura e quem gosta de ficção científica com certeza já tomou contato com alguma obra dele, mesmo que tenha ouvido só o resumo, mas conhece. Por exemplo, ele escreveu O Homem Invisível, que na década de 80 virou até uma série de TV muito famosa, aqui no Brasil principalmente. Tem também um outro livro dele que é muito conhecido, que virou filme, A Guerra dos Mundos. E para mim, um dos mais conhecidos, porque foi o primeiro filme de ficção científica que eu vi na sessão da tarde, eu era criança, que é A Máquina do Tempo. Eu não me esqueço desse filme quando o inventor chama outros inventores da sociedade da Inglaterra para mostrar o seu invento, que foi uma máquina do tempo. Ele pega um charuto, dobra como se esse charuto pudesse sentar naquela maquete da máquina do tempo, puxa uma pequena alavanca e a máquina some. Aquilo me encantou, como criança, e a partir daí eu acredito que eu passei a ser um fã de ficção científica, mas a ficção científica, logicamente, bem bolada. Não essas guerras de faroeste na estrela. Não, estou falando de ficção científica que tenta se aprofundar e questionar a humanidade, porque para mim esse é o papel da ficção científica. Ela projeta para o futuro problemas que podem acontecer decorrente dos nossos erros e da nossa má gestão do presente e que podem se transformar em catástrofe ou incômodo, enfim, um leque aí aberto para a imaginação de quem lê e daquele que escreve também. O Wells começou a sua vida profissional numa loja de tecidos. E isso foi importante porque depois ele escreveu um livro chamado Kips, que segundo eu li aqui na Wikipedia, eu não conheço esse livro, ele não foi traduzido para o português, ele utilizou essa sua experiência. Ele não escreveu somente fantasia e ficção científica, ele escreveu também outros tipos de romance que fizeram sucesso. Tem uma observação dele aqui que eu achei muito importante quando ele fala de Jesus Cristo. Ele leu os 4 evangelhos canônicos, que é o de João, o de Marcos, o de Lucas e o de Mateus, e depois dele ler ele fez a seguinte observação: mas todos os 4 evangelhos nos oferecem a pintura de uma bem definida personalidade, e todos se acham embebidos do mesmo caráter de realidade que se encontra nos relatos primitivos de Buda. A despeito das adições miraculosas e inacreditáveis, é-se obrigado a reconhecer: era realmente um homem. Essa parte da história não podia ter sido inventada. Então ele ia crer em Jesus Cristo, apesar de ter achado
miraculoso mesmo, no sentido fantástico de que não existiram os milagres, mas a personalidade, o ser humano e a sua filosofia dá para entender por esse trecho aqui do Wells que ele acredita que existiu. E voltando a falar dos livros que ele escreveu e que fizeram sucesso, A Ilha do Dr. Moreau é um desses livros, né, que questionam e que fazem sucesso, porque é a história de uma pessoa que vai para uma ilha onde é feito um experimento, onde os seres humanos são parte animais, bestas, selvagens e partes humanas. Mas quando esse personagem volta para o mundo real, vamos dizer assim, o continente, onde não existem essas experiências, ele começa a questionar se nós ainda somos bem mais animais nos nossos procedimentos do que seres humanos civilizados como nós. Fica aí também uma reflexão e uma sugestão para você ler esse livro do Wells. Eu não contei nada, isso aí você vai encontrar, o resumo que eu te falei, você encontra em qualquer orelha de livro ou mesmo na internet. Mas eu vou falar hoje de um livro do Wells que não é bem ficção científica, é uma fantasia, e eu li esse livro em 3 horas, quando estava voltando do Rio de Janeiro para a cidade onde eu moro aqui no interior. Trata-se do livro A Visita Maravilhosa. Eu não vou contar todo o livro, mas eu recomendo para vocês. Eu fiz aqui várias marcações, porque eu queria um livro dele de ficção científica, mas não encontrei. Encontrei esse aqui que eu fui ler para ver se eu ia gostar, e durante a viagem eu li todo. Não levo, obviamente, esses marcadores quando eu viajo, mas marquei com lápis os pontos que eu achei importantes. Quando cheguei em casa aqui, fui colocando esses marcadores. Então, A Visita Maravilhosa, pela capa, e como vocês podem ver aqui, asas, vai contar a história de um anjo que ele se perde e vai cair na terra. As pessoas observam, elas não veem o anjo, mas elas observam um movimento diferente nos ares. Primeiro, eles veem uma luminosidade próximo a uma mata, né, de uma cidade da Inglaterra, porque o romance se passa na Inglaterra, e aí ficam todos maravilhados. Isso foi escrito em 1885 e é nesse século XIX que isso acontece. Então é um vilarejo da Inglaterra e, ao contrário de Londres, ainda é muito atrasado. E as pessoas ficam muito espantadas, e isso passa a ser o comentário. O vigário, como era um colecionador de pássaros, olha só, ele matava os pássaros e empalhava. Ele acredita que não se trata de um ser alienígena, nada disso. Se trata de um pássaro que ninguém nunca viu, e que esse fogo vem da imaginação, das pessoas. Porque o comentário que surge também é que viram um grande pássaro voando depois que teve esse estrondo e esse fogo, essa luminosidade tendo subido. E aí ele, num dia depois, que é um sábado, depois do almoço, ele sai para encontrar esse pássaro. Qual não é a sua surpresa quando ele chega e vê um homem com uma asa enorme? E aí ele estava com uma arma na mão. Ele não atira de propósito, ele deixa a arma cair, a arma dispara e pega justamente a asa desse homem. E aí, quando pega, a asa começa a brilhar, começa a soltar-se uma incandescência muito forte. O vigário cai de joelhos, fica assim extasiado, e o anjo começa a gemer. E ele ainda não sabe que é um anjo, mas como ele é um vigário, ele já identifica. E depois que passa toda essa cena, os dois começam a conversar. E quando eles começam a conversar, o anjo não sabe onde está. O anjo está pensando que está sonhando, que caiu justamente num lugar aonde, quando os anjos sonham, eles vão, que é a terra, e que é um lugar que é de dor e que ele não gosta muito. Não são sonhos, são pesadelos. Os anjos, segundo o anjo conversa com o vigário, não dormem. E quando dormem tem esses pesadelos. Então ele está achando que ele está dormindo. E o vigário começa a conversar com ele, e a conversa é meio
meio de bêbado, porque um diz uma coisa e o outro diz outra. E aí o vigário acaba adotando esse anjo que chegou com uma roupa, uma bata até acima do joelho dourada e que com certeza chama atenção quando o anjo sai da mata e vai para o local aonde fica o vicariato. Existem umas meninas jogando tênis junto com a mãe ao lado, que são vizinhas do vicariato, e ficam assim horrorizados quando vêm aquelas coxas do anjo, aquele homem bonito com o cabelo todo encaracolado. Elas não entendem, ficam assim. É um misto que o autor nos passa de sensualidade e vergonha e timidez e cupidez, e aí vai se desenrolar a história do anjo. Eu anotei algumas coisas interessantes que eu vou ler aqui para vocês. Há uma opinião formada de que anjos não fazem esse tipo de coisa. O vigário está se referindo às pessoas que estão incomodadas com o anjo porque acham que ele está representando, que ele não é ingênuo, que aquilo tudo é farsa. E o vigário continua. E nada é mais doloroso, posso lhe dar meu testemunho, do que quando uma opinião formada cai por terra. Opiniões formadas são engrenagens mentais em mais de um aspecto. O anjo ficou uma semana junto com o vigário naquele vilarejo. No segundo dia, ele saiu para passear, para conhecer o vilarejo, e acaba sendo repreendido, sem mais nem menos, por uma mulher histérica, e mais adiante os garotos jogam pedra nele. Ele estava vestido com a roupa do vigário, de terno e tudo, mas as asas davam a sensação de que ele era um corcunda. Isso incomodou muitas pessoas naquele vilarejo. E aí o anjo, conversando com o vigário, diz assim: o estranho é como vocês, seres humanos, infligem dor aos outros. Os garotos me arremessaram coisas esta manhã. Aí o vigário: pareciam gostar, eu sei. E ele responde, o anjo: mas eles não gostam de sentir dor. O anjo tem um encontro com um vagabundo que diz que as pessoas daquela cidade, na verdade, perderam o seu cérebro. Foram implantados outros cérebros, por isso que eles agem daquela forma tão agressiva e tão interessados em coisas materiais. E aí o vagabundo diz o seguinte: eles levam os jovens para a escola e dizem a eles que suas mentes serão aprimoradas, e eles vão encantados. Então começam a enfiar coisas na cabeça deles. Pouco a pouco vão secando aqueles cérebros suculentos, com datas, listas e muito mais. Eles saem da escola sem cérebro, muito cordiais, saudando qualquer um que olhe para eles com um toque de chapéu. Um deles fez isso ontem para mim. Eles correm animados para todos os lados e fazem trabalhos sujos e desagradáveis, mas são gratos por terem permissão para viver. Eles têm o orgulho do trabalho duro sem motivo algum. Depois se tornam um cérebro vazio. Eu considerei esse parágrafo aqui um dos mais importantes do livro, porque vocês veem, no século XIX, o Wells já percebia que a escola não ensinava para a vida, ela colocava as coisas na cabeça das crianças como se fosse um arquivo, mas não instruía de uma forma mais filosófica, de uma forma mais prática também, né? Ela só cumpria o currículo e fazia com que as pessoas fossem viver uma vida medíocre e sem cérebro. Então, olha, esse livro aqui do Wells, recomendadíssimo, eu não conhecia. Vou repetir o nome, A Visita Maravilhosa, porque o anjo realmente faz uma visita maravilhosa e muda, durante o período que ele está lá, aquele vilarejo. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar, e nós nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!